dar início, digamos, a esta sessão. Cumpre-me fazê-lo, em primeiro lugar, e explicitar isso enquanto diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. E faço com grande alegria 3 notas muito simples de boas-vindas. É com alegria que o faço por verificar que esta proposta suscitou uma adesão muito significativa por parte de diferentes pessoas e instituições, seja ao nível de colegas da universidade, dos arquivos, de responsáveis das mais diversas igrejas e confissões religiosas, assim como também de entidades que, no campo civil, social ou religioso, se quiseram, desde o início, associar a esta iniciativa e que estão aqui presentes, não só hoje, mas ao longo dos dias e na sessão final. Segunda nota, para sublinhar que esta iniciativa é, na nossa perspectiva de Centro de Estudos de História Religiosa, um ponto de chegada, mas também, desejavelmente, um novo ponto de partida. O SER, com muitas outras entidades, aliás, também aqui presentes, iniciou há mais de 2 décadas um trabalho sistemático na área da arquivística. Esse trabalho desenrolou-se nos campos da formação. Relembro o primeiro e segundo curso de arquivística realizados, o primeiro em Lisboa, o segundo no Porto, em 1997, de que, aliás, várias instituições estão agora a colher alguns dos seus frutos, digamos assim. Permitam-me que, com agrado, sublinhe ou refira uma notícia que ontem pude ler na Voz Portucalense, que assinala precisamente o trabalho que desde há mais de 20 anos 2 arquivistas vêm realizando na Diocese do Porto, cuidando dos arquivos dessa instituição. Portanto, mas como dizia, um trabalho sistemático na área da formação, na área da intervenção em arquivos e na área da dinamização de um alargado programa de atividades. Tudo isto culminou em 2015 com o lançamento da PAPIR, ou seja, a plataforma de arquivos de pessoas e instituições religiosas, que uma boa parte conhece e usa, e que disponibiliza já mais de 31.000 registros de descrição documental e cerca de 100.000 páginas de documentos digitalizados. Assim como também a criação, nessa ocasião, de uma coleção em edição eletrónica de instrumentos de descrição documental, com 7 números publicados e alguns outros em preparação. É agora o tempo de nos fazermos ao lado, de procurar com um conjunto de entidades de cariz social e religioso dar um novo passo que nos permita a todos os que trabalhamos nesta área ganhar maior escala e sustentabilidade. Fazemos-lo, pois, numa lógica de serviço à sociedade, às igrejas, às instituições religiosas e à própria universidade. Terceira nota. Enquanto unidade de investigação da Universidade Católica Portuguesa, temos noção da importância que este trabalho pode vir a ter, como serviço, mas também como exercício de uma responsabilidade cívica. Da importância que todos, enquanto cidadãos e enquanto instituições, temos de cuidarmos do nosso património, e particularmente do património documental, porventura o mais esquecido. Todos temos consciência da importância que as novas tecnologias têm no trabalho de todos nós. Falamos, no caso das humanidades digitais. Percebemos a importância de um trabalho qualificado e articulado. E, por último, todos hoje reconhecemos a importância de estabelecer parcerias, comprometendo-nos assim, em conjunto e de forma articulada, no cumprimento de alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável, as famosas ODS das Nações Unidas, que hoje a todos nos convoca. Como fazer? Para nós, isto é um programa colaborativo, há 2 anos enunciámos-lo assim, fazemos com pessoas, uma rede é também, e sobretudo, um trabalho de pessoas, mas queríamos que esta rede fosse, sobretudo, uma rede de arquivos, portanto, que envolvesse as próprias instituições produtoras e detentoras de arquivos.
Dito de outro modo, uma comunidade de práticas, de todos aqueles que já trabalhamos de forma diferenciada, mas especializada, nesta área dos arquivos. É, pois, agora o tempo de refletir e de nos comprometermos neste projeto. Pela parte do Centro de Estudos de História Religiosa, estamos disponíveis neste tempo de arranque, nos próximos 3 a 5 anos, de assumir com todos este compromisso. Um bom trabalho a todos. Vamos agora dar continuidade a esta primeira mesa de abertura dos trabalhos, em que quisemos ter connosco várias entidades, digamos assim, que estão dedicadas precisamente de uma maneira qualificada na área dos arquivos. Mas antes de darmos a palavra a esses colegas, quisemos apresentar de uma maneira mais sistemática e de uma maneira aberta também, e já perceberão o que significa esta palavra, o projeto que vimos desde há bastante tempo dialogando com muitos de vós. Para isso dou a palavra ao meu colega Dr. Nuno Estevão Ferreira, que é membro do Conselho de Direção do SER e que é o investigador responsável por este projeto, por este programa colaborativo. Por favor, Nuno. Muito boa tarde. Eu vou, para domesticar alguns inputs, e como pedi a toda a gente que fosse o mais pontual possível, cabe-me, obviamente, fazê-lo, e, portanto, vou mostrar algumas ideias, alguns slides, para ser, portanto, mais disciplinado. Como acabou de ser referido, portanto, a rede de arquivos de instituições religiosas tem vindo a ser trabalhada pelo SER, em conjunto, ultimamente, em reuniões bilaterais, podemos assim dizer, com várias entidades, vários arquivos, várias entidades com responsabilidade de gestão, e desse trabalho tem vindo a ser construído aquilo que agora aqui muito sumariamente vou apresentar. O nosso objetivo e daqueles que são já, digamos, nossos parceiros, é a promoção do estudo, da preservação, da organização e a divulgação do património documental. Consideramos em conjunto que se trata de uma responsabilidade cultural, nomeadamente em sociedades com conhecimento dos seus vínculos históricos e preocupadas precisamente com isso, em cultivar esse mesmo conhecimento e em cultivar igualmente a noção do seu processo de construção. Essa responsabilidade é uma responsabilidade coletiva, mas é obviamente uma responsabilidade, em primeiro lugar, se quisermos, das instituições que produziram documentação e que o detêm. O grande objetivo da rede é, digamos, ganhar alguma escala, alguma dimensão, firmando naquilo que temos vindo a considerar como os principais alicerces, firmando um conjunto de parcerias, um conjunto de formas de cooperação, estabilizando-as, e por intermédio das quais ocorre a articulação entre arquivos que têm documentação religiosa, arquivos de instituições religiosas e de instituições de cariz religioso, entre si e também com a academia. Temos vindo a fixar, e tem havido algumas oscilações, mas digamos que após os primeiros contactos, hoje é a primeira ação pública, digamos que fixámos 4 objetivos principais: dar visibilidade ao trabalho arquivístico que é desenvolvido, fomentar boas práticas que estão no terreno e alargá-las e discutir igualmente que tipo de boas práticas podem ser implementadas, incentivar formas de cooperação entre os membros da rede em ordem à capacitação técnica, à formação de recursos humanos, à gestão e, eventualmente, partilha de equipamentos e serviços. No fundo, promover tudo o que está relacionado com a investigação, com a divulgação nestas áreas, ou seja, a história, o património, as ciências da informação, a arquivística. Como é que a rede poderá funcionar? Temos vindo a definir 3 níveis diferentes, ou se quisermos 3 perfis, 3 estatutos, um termo que não gostava muito de empregar, que são as entidades promotoras, ou seja, entidades que têm alguma capacidade de federação, de coordenação sobre outras que, essas sim, possuem património documental e que o produziram, nomeadamente. Em segundo lugar, os arquivos, ou as instituições que têm património documental e que, mesmo que ele não esteja ainda organizado, e prevemos igualmente o apoio de outras instituições
algumas das quais estão precisamente neste momento de abertura, como é o caso da Sociedade Portuguesa de História do Protestantismo, ou a BAD, a Associação Profissional, portanto, dos arquivistas e também dos bibliotecários, técnicos de informação e documentalistas. Como é que a rede funcionará? Com encontros desta natureza, com sessões deste género, de forma regular, onde sejam refletidas e discutidas e difundidas um conjunto de preocupações e um conjunto de trabalhos nas áreas que estão em causa. Há um pequeno instrumento que temos o gosto, o interesse, digamos assim, em publicar regularmente, que é um guia de arquivos históricos de instituições religiosas ou de instituições de cariz religioso, que seja um instrumento de trabalho para quem investiga e também uma espécie de um estímulo para quem possui documentação desta natureza. Em termos muito genéricos, estes são os grandes objetivos da rede. Esta é a sua primeira apresentação pública, a sua primeira sessão. E, portanto, Paulo, posso passar a palavra, agradecendo, obviamente, a vossa atenção. Obrigado. Eu creio que este enquadramento vai facilitar seguramente a compreensão por parte de todos do modo como nos podemos ir articulando. Este é um processo que está no seu início, em aberto. Agradeço ao Dr. Nuno Estevão Ferreira e passaria agora a palavra ao Dr. Ruben Batista de Oliveira, que representa aqui a direção da Sociedade Portuguesa de História do Protestantismo. O que assinala também, permitam desde já que o sublinhe, essa tal perspectiva aberta que quisemos ter relativamente a esta rede. Não nos estamos a referir, portanto, a apenas um tipo de entidades religiosas, seja qual for a sua confissão, seja qual for a sua identidade, todas as que queiram aderir na base de um trabalho especializado e com significado, é bem-vindo. Por favor, peço ao Dr. Ruben que ative o seu som e vamos ouvi-lo com todo o gosto. Estão a ouvir agora? Sim? Muito bem. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos os presentes e regozijar-me com a grande adesão a esta iniciativa. Inclusive vejo aqui alguns colegas e amigos e, portanto, cumprimento a todos. Que gostaria também de cumprimentar esta mesa, desta sessão de abertura, o Dr. Paulo Fontes, o Dr. Nuno Estevão, também a doutora Paula Meireles e o Dr. Silvestre Lacerda. Gostaria ainda em nome da Sociedade Portuguesa da História do Protestantismo, de saudar o Centro de Estudo de História Religiosa, não só por esta iniciativa que agora começa, e acho que todos gostaríamos que de facto permanecesse durante muito tempo e que de facto este seja um marco de arranque, mas não só felicitar o Centro por esta iniciativa, mas pelo trabalho de já algumas décadas, não só de formação e de reflexão, mas também um trabalho de própria organização e de divulgação de arquivos. É um trabalho que, de facto, temos a noção que nunca está concluído, mas é um trabalho que o Centro tem feito com rigor e que tem sido muito útil para não só a preservação da memória, e ficamos sempre com a ideia de que quando os arquivos não são, ou melhor, no inverso, quando os arquivos são organizados, nós estamos a preservar algo que provavelmente se perderia, mas também na sua divulgação, porque muitas vezes esquecemos que a divulgação é algo que é também importante quando nós falamos do próprio trabalho arquivístico. E, portanto, nós gostaríamos de saudar o Centro por mais esta iniciativa. Eu faço parte da direção da Sociedade Portuguesa da História do Protestantismo e partilho funções na direção com a doutora Rita Mendonça Leite e com o Dr. Timóteo Cavaco. E nós agradecemos este convite. Nós, vários membros da SPHP, de formas diferentes e ao longo das últimas décadas, vários membros têm colaborado com o Centro em diversas iniciativas.
E nós, obviamente, agradecemos este convite, porque para nós não só é uma honra fazer parte desta iniciativa enquanto entidade apoiante, mas é também para nós um motivo de grande um motivo de regozijo, porque de facto nós queremos fazer parte de um trabalho que seja não só circunscrito apenas a uma confissão de fé, mas um trabalho que seja transversal e que permita de facto criar sinergias. Permitam apenas destacar um ou dois pontos. Em primeiro lugar, e das conversas que tivemos com o Dr. Paulo Fontes e com o Dr. Nuno Estevão, parece-nos que, de facto, esta iniciativa é muito importante na medida em que visa, ou poderá, e agora dependerá, obviamente, de todas as entidades que fizerem parte e do rumo que esta rede irá tomar, mas poderá suprir um vazio que existe neste momento na arquivística e sobretudo, como referiu o Dr. Nuno Estevão, nos arquivos ou nos fundos de arquivo das entidades de cariz religioso. Por outro lado, a importância de criarmos pontes entre as instituições religiosas que estão precisamente a cuidar dos seus fundos. O centro tem trabalhado precisamente esta situação, e o facto de envolvermos instituições e podermos todos partilhar precisamente uma reflexão conjunta, pensamos que é muito importante. O terceiro ponto, gostaria de dizer que a Sociedade Portuguesa da História do Protestantismo, não tendo um arquivo, ou tem um arquivo, mas não um arquivo histórico, na medida em que nós temos 9 anos de existência, mas nós temos como, desde a sua gênese, a nossa gênese enquanto associação, precisamente promover a organização de arquivos no seio do mundo protestante. E, portanto, o nosso papel aqui, e temos falado com o Dr. Paulo e com o Dr. Nuno, é precisamente não no sentido de disponibilizar um arquivo nosso, mas precisamente promover dentro daquilo que é a nossa área de ação e de reflexão, precisamente a organização e a divulgação de fundos de arquivo. E por isso terminava dizendo apenas que a nossa associação, a SPHP, tem todo o prazer de fazer parte desta rede, mas também de estabelecer e de conversar e de criar as tais pontes com qualquer instituição que aqui esteja presente. E, portanto, nós temos essa inteira disponibilidade e, mais uma vez, agradecer o convite. E da nossa parte temos uma grande honra em ser uma entidade apoiante desta rede de arquivos. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Passo agora então, com muito gosto, a palavra à vice-presidente da BAD, Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais de Informação e Documentação, a doutora Paula Meireles, que é precisamente expressão também desta disponibilidade para colaborar connosco e desta vontade de todos nós de valorizarmos o profissionalismo neste trabalho. Por favor, doutora Paula Meireles. Sim, muito boa tarde. Já me conseguem ouvir? Sim. Sim, muito bem, muito obrigada. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Sr. Professor Paulo Fontes e o Dr. Nuno Estevão Ferreira, da Direção do Centro de Estudos de História Religiosa, o Dr. Ruben Batista de Oliveira e o Sr. Diretor-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, o Dr. Silvestre Lacerda, que comigo estão aqui nesta mesa virtual, na sessão de abertura desta interessante iniciativa. Cumprimento também todos os conferencistas e todos quantos estão a assistir a este evento, que, pelo que vejo, é um número bastante elevado, o que satisfaz muito que, numa questão relacionada com arquivos, tenhamos tantos participantes. Depois, gostaria de felicitar o Centro de Estudos de História Religiosa, obviamente, pela dinamização desta rede e agradecer o convite feito à Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e da Documentação para ser parceira nesta importante iniciativa. Enquanto associação profissional,
A BAD tem como objetivo apoiar e fomentar o desenvolvimento de redes colaborativas, desenvolvendo sinergias e partilha de recursos, de promoção de espaços de reflexão, de diálogo, de cooperação e de iniciativas conjuntas, procurando também estimular a comunicação entre os profissionais do setor, a partilha de ideias e experiências. Todos sabemos das dificuldades em termos de tratamento, preservação e disponibilização do património documental nacional, seja pela falta de recursos humanos qualificados, pela falta de recursos financeiros ou mesmo pela falta de vontade política. A escassez de infraestruturas tecnológicas, de mecanismos e medidas que assegurem o acesso público e a preservação digital dos documentos é uma realidade bem próxima dos arquivos. Infelizmente, não é dado foco suficiente aos problemas inerentes à preservação do património documental, estando em risco, em muitas situações, a história e a memória coletiva. É por isso de extrema relevância a criação deste tipo de projetos colaborativos que possam ser um contributo, por um lado, para a identificação e preservação da informação, por outro, para garantir o acesso aos investigadores e ao público em geral, promovendo investigação e estudos, não só no domínio da história religiosa, como também noutras áreas científicas. Sabemos que os arquivos conservam a informação produzida em determinado contexto e numa determinada realidade. Os produtores documentais estabelecem diversas relações e interagem com outras entidades. E são essas ligações, é o desenho desta rede, é o estudo desta contextualização que é preciso fazer e que permite redescobrir os arquivos. A importância da preservação deste património documental, fundamental para a construção presente e futura da memória coletiva, as metodologias de tratamento e organização dos arquivos religiosos, os mecanismos de identificação e as estratégias de divulgação são alguns dos temas que merecem ser discutidos e trabalhados, não só entre profissionais e técnicos responsáveis pela guarda e tratamento destes arquivos, mas também entre estes e a comunidade de investigadores. Estudar e entender os produtores documentais, contextualizá-los e caracterizá-los nas diferentes envolventes, quer sejam políticas, económicas, sociais, culturais ou outras, tornam um arquivo um ponto de partida e não um ponto de chegada, sendo evidente um necessário e indispensável diálogo entre arquivistas e investigadores, uma dinamização bem evidente na criação desta rede. Assim, desejo que estas 2 tardes de trabalho sejam, pelo menos, motivantes, estimulantes e também desafiantes, e que este evento fique registado como sendo mais um contributo para a salvaguarda do património documental nacional. Tenho a certeza que vai acontecer. E que este seja um projeto que marque a diferença e que seja um exemplo, um bom exemplo de trabalho colaborativo. Mais uma vez, muitos parabéns e muito sucesso para os promotores deste projeto. A BAD associa-se e tem todo o gosto em participar, em ser parceira deste interessante e relevante projeto. Muito obrigada. Muito obrigado nós. Vamos agora passar a palavra ao Dr. Silvestre Lacerda, que é, como a maioria dos presentes, pelo menos os portugueses sabem, o diretor-geral do livro, dos arquivos e das bibliotecas, que é o organismo oficial que tutela, orienta e vela pela preservação e organização desta área do património. É com muito gosto que o temos aqui, porque é também expressão, digamos assim, de um critério que ao longo dos anos e nesta nova etapa queríamos sublinhar: a importância de fazer convergir iniciativas e de não nos gastarmos, não despendermos energias em inventar o que já está inventado, em fazer capelas. Não, queremos convergir com aquilo que, a nível nacional, está a ser feito nesta área do património, tal como vem acontecendo também noutras, e por isso o significado maior que atribuímos a esta presença, pela sua disponibilidade e vontade também de colaborar com esta rede. Muito obrigado desde já. Faça favor, Dr. Silvestre Lacerda. Obrigado a todos. Eu suponho que me estarão já a ouvir. Em primeiro lugar, naturalmente, saudar a iniciativa, se me permitem, mesmo antes dos próprios participantes, embora os participantes sejam parte ativa e integrante da iniciativa, ela não se fazia sem os participantes, mas permitam-me
em primeiro lugar, saudar esta rede de arquivos de instituições religiosas. E se a semântica tem algum significado, esta designação de rede de arquivos de instituições religiosas não deixa de ter um significado especial para ultrapassar aquilo que no passado se poderia atomizar de alguma forma, chamando-lhe arquivos religiosos. Ou, se quisermos, arquivística religiosa. Eu acho que esta é uma mudança significativa de paradigma relativamente à maneira de olhar para esta temática, e aqui queria saudar muito especialmente o professor Paulo Fontes e o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica por esta iniciativa e por esta também mudança significativa relativamente à maneira de olhar para esta temática. Queria muito rapidamente só aqui, e porque os dias de hoje são também significativos, chamar a atenção para que os arquivos são parte integrante naturalmente da história, naturalmente da memória, mas eu diria que, e ainda hoje, provavelmente de uma forma um pouco ligeiramente diferente, mas que vem ao de cima do ponto de vista social aquilo que é uma característica importante, que são prova e evidência de situações, que são prova e evidência daquilo que são os direitos dos cidadãos e dos seus percursos ao longo das suas vivências. E esta perspectiva de olhar para os arquivos hoje ainda é mais significativa. Queria também fazer referência aos objetivos da própria rede, quando nos fala de organização, quando nos fala de boas práticas, quando nos fala e tem como objetivo essencial a disseminação da informação. Dizer-vos que, por parte da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, há uma intenção clara de continuar a construir redes, uma intenção clara de continuar a apoiar iniciativas que permitam aos cidadãos, permitam a todos aqueles que são capazes de olhar para os arquivos de uma forma mais alargada, de uma forma bastante transversal, aquilo que são as suas vontades e aquilo que são também as suas necessidades. Estamos disponíveis, naturalmente, para continuar a apoiar esta e outras iniciativas para que o funcionamento em rede seja realmente uma parte integrante das nossas próprias atividades. Queria ainda, sobretudo, fazer uma referência muito clara a este conjunto de entidades que hoje aqui se apresentam, que hoje aqui dão a cara e que, de alguma maneira, é o início de um outro caminho que o Dr. Paulo Fontes já fez referência, que tem um lastro já significativo, mas que aqui se apresenta com uma nova cara. E dizer-lhes que estas instituições são instituições, para além de serem particularmente credíveis, certamente mostrarão o seu empenho, e é essa a vontade da própria Direção-Geral, em continuar a apoiar a estruturação de redes, continuar a apoiar a estruturação daquilo que é a informação em contexto e com profissionais que, de alguma maneira, são capazes de dominar não só técnicas, mas também de dominar conhecimento. E era este aspecto que eu gostaria de salientar por último, que é, estamos perante mais uma iniciativa que nos vem trazer conhecimento, que nos vem trazer e disseminar esta vontade de conhecer para que sejamos melhores, para que estejamos mais à vontade, com um espírito crítico relativamente àquilo que são os desafios atuais. Queria-vos desejar as melhores felicidades do ponto de vista do desenvolvimento das redes
dizer que podem contar com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e que, de alguma maneira, estamos disponíveis para encarar formas de colaboração e, sobretudo, de cooperação com todos os participantes da rede e desejar-vos, obviamente, a continuação do bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Silvestre Lacerda. Agradecendo essa disponibilidade aqui reiterada e, sobretudo, sabendo, pela experiência passada que temos, de que esta disponibilidade se poderá concretizar e já se vem concretizando a muitos níveis numa colaboração efetiva. Várias instituições, e nomeadamente algumas dioceses, por exemplo, ao nível da colaboração com os arquivos distritais, têm tido essa mesma experiência. Portanto, a rede, de algum modo, vem-se já operacionalizando, digamos assim.